Vamos falar então do módulo 5, Reina Monera. Quem tiver o livro me acompanhe na página 156, tá? Quem não tiver, escuta o slide da professora, o áudio e vamos prosseguir. Deixa eu botar aqui uma. Bom, quem faz parte do Reino Monera? A gente viu em sala de aula que existem vários reinos, né? E dentro dos reinos a gente encontra o filo, a gente encontra a classe, a gente encontra a espécie, a gente encontra o gênero, né? A gente encontra a família. Então a gente tem que estudar primeiramente o reino para entender todas as outras classes que nós estudamos. O reino Monera é o reino das bactérias, né? Então as bactérias são as espécies, né? Existem várias espécies de bactéria que ficam dentro do mesmo reino, o reino Monera. As bactérias, elas são muito minúsculas, muito pequenas e só podem ser enxergadas a microscópio. A olho nu, a espécie humana, né, e outras espécies também não conseguem ver. Existe apenas um tipo de bactéria que pode ser visto, né, com a olho nu, que é uma bactéria que mora dentro do intestino do peixe cirurgião, mas ela é uma exceção. Bom, as bactérias, deixa eu botar isso para baixo, elas têm formatos diferentes, tá? Então, nem todas as bactérias são iguais e nem todas, né, têm um formato igual, uma estrutura igual, né? Todas que são espécies diferentes. Então, tem a espécie de bacilos, eu tenho a espécie de vibriões, eu tenho a espécie do cocos e por aí vai, tá? Eu não vou ler isso aqui porque é isso aqui. Então, vocês depois vão ler com calma e ver como é cada formato de cada uma dessas aqui. Bom, vamos pegar então a espécie flagelada e vamos ampliar para a gente estudar melhor. Ó, ela ampliada aqui. Bom, eu vou falar para vocês o que tem em comum em todas as bactérias e o que cada uma tem de diferente, tá? Então, se eu pegar essa bactéria e colocar no microscópio, eu vou ver isso, tá? Lembrando que as bactérias são unicelulares e elas são procarióticas, ou seja, o material genético delas não fica dentro de um núcleo. A gente viu isso em sala de aula. Bom, aqui a gente tem então o nucleóide. O nucleóide é o DNA delas, né? Na bactéria, na célula animal e célula vegetal, o DNA fica dentro de um núcleo. Na célula da bactéria, ele fica disperso, lembra? Então, ele recebe o nome de nucleóide, ó, vários, né, DNA. Além disso, né, isso aqui todas têm. Além disso, elas têm o citoplasma, que é a parte interna, lembra que tem um fluido, um líquido, né, que é preenchido com muita água, né, e outras enzimas. Todas também têm. Essa aqui tem um flagelo, que serve para locomoção, só ela tem. Outras vão se locomover por peristaltismo, que é ela puxa isso aqui, estica isso aqui e solta isso aqui. Estica isso aqui e solta isso aqui. E vai andando, como se fosse uma minhoquinha. Além disso, elas têm fímbrias, que são esses pelinhos em volta. Nessa bactéria, só ela que tem, as outras não têm. Esses pelinhos servem para se aderir, né, ao parasito. Então, através disso aqui, eles se agarram. Eles têm o ribossoma, que é uma organela que a gente encontra em célula vegetal e animal, lembra? Pois é, eles também têm ribossomo. Repara que a gente não está vendo mitocôndria, a gente não está vendo complexo de Golgi, a gente está vendo só o ribossomo. Todas vão ter. Ela tem membrana plasmática e parede celular. Lembra que membrana plasmática é o que envolve, ó, a célula, e parede celular é o que está envolvendo a célula, mas é a parte externa, enquanto a membrana plasmática é a parte interna. Todas vão ter essa estrutura aqui, tá? Acontece que na célula animal a gente encontra somente membrana plasmática. Na célula vegetal a gente encontra membrana plasmática e parede celular. Eu tendo a membrana plasmática em dentro e parede celular fora, eu faço com que a minha parede seja mais rígida, né? Porque eu tenho, ó, duas camadas, né? Então, uma parede da célula vegetal e bacteriana, elas são mais rígidas do que uma célula animal, tá? E ela tem essas cápsulas que servem de proteção a elas. Bom, vamos descendo um pouco mais
Isso aqui é tudo que eu acabei de explicar aqui. Como que se dá a nutrição das bactérias? As bactérias, eu posso encontrar as bactérias em vários locais, né? Eu posso encontrar elas em locais úmidos, eu posso encontrar elas em lugar com gelo, em lugar com calor, no solo, no ar condicionado, no travesseiro que você dorme, né? No talher que você come. Então, a bactéria ela pode estar em quase todos os ambientes. Né? Por ela ter essa especificação de poder encontrar ela no local mais frio ao mais quente, ela é muito resistente. Não é à toa que foram os primeiros seres vivos a habitar o nosso planeta. Lembra disso? Que a bactéria, né, a primeira bactéria a surgir foi na água, que possibilitou a formação de oxigênio e com isso a produção de peixe. Pois é, então por isso elas são mais resistentes. Talvez se o mundo acabasse, as bactérias continuariam aí, certo? Bom, mas vamos falar da nutrição. Como que ocorre isso? Elas podem se nutrir, né, se alimentar de duas formas. Algumas são heterotróficas e algumas são autotróficas. Cadê a autotrófica aqui? Aqui. Bom, as heterotróficas são aquelas que não vão produzir seu próprio alimento, ou seja, elas precisam de uma matéria para poder se alimentar. As autotróficas são aquelas que precisam produzir seu próprio alimento. Então, a heterotrófica, como é que elas se alimentam? Elas se alimentam através da matéria em decomposição. Exemplo, você esqueceu uma casca de banana no armário. Daqui a algum tempo, além de fungos, vai encontrar bactérias ali, né? Porque elas vão se alimentar daquilo ali que está morto, está em decomposição. Assim como um animal que morre, fica largado em um canto, aquele corpo ali está em decomposição. Então, naquela matéria tem, né, bactérias fazendo decomposição, se alimentando. Já na forma autotróficas, algumas, né, somente algumas, têm esse poder, né, de absorver alimento através da fotossíntese, da luz do sol. Nós chamamos de cianobactérias, tá? Que é uma espécie de bactéria associada com algas. Mais abaixo eu vou explicar, né, melhor. O que eu quero que vocês entendam é que eu tenho dois tipos de alimentação, podendo ser heterotrófica, quando eles pegam a matéria em decomposição, podendo ser autotrófica, que é o caso das cianobactérias, que fazem através de fotossíntese, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa saber, né, nomezinho novo, anotem aí no caderno de vocês, é que a gente tem dois tipos de respiração das bactérias. A gente chama de anaeróbicas ou aeróbicas. A bactéria aeróbica é aquela que vai utilizar o oxigênio para produzir energia. Já a bactéria anaeróbica, ela vai poder ou não usar o oxigênio, então é facultativo. Ela pode escolher viver com ou sem oxigênio. Bom, vamos pensar junto. Se uma bactéria pode escolher, né, alguns tipos podem escolher viver com oxigênio ou não, se o oxigênio do planeta acabar, o mundo acabar, como eu falei para vocês, que elas são muito resistentes ao calor ou ao frio, elas serão os únicos seres vivos a habitar o planeta, porque não terá oxigênio, então para elas não fazem muita importância, porque é facultativo, não é obrigatório em alguns casos, e elas podem ser encontradas em lugares, né, mais quentes ou mais frios. Enfim, isso mostra que as bactérias elas são muito resistentes, né? Elas podem produzir energia de outras formas, sem precisar ter contato com o oxigênio. Bom, além disso, né, vamos falar então da reprodução. A reprodução, ela pode ocorrer de duas maneiras, tá? A gente tem a reprodução sexuada, que vocês já aprenderam, que é quando tem troca de gametas, e tem a reprodução assexuada, que é quando não tem troca de gameta. Lembrando que A, em ciência e biologia, é de negação. Nessa foto aqui, a gente tem uma reprodução, né, assexuada. Vamos entender melhor como se dá. A reprodução sexuada da seguinte forma. Eu tenho uma célula-mãe que ela se divide em duas células. E aí, ela se reproduz. Nós chamamos dessa reprodução de bipartição, cisparidade ou divisão binária. Vamos usar a bipartição por enquanto, porque é o nome mais simples de todos. Como se dá isso? Então, tem uma única célula,
né? Uma célula mãe, que é uma bactéria, ela duplica seu DNA, ou seja, ela faz uma cópia do seu DNA. Depois, cada DNA vai para uma extremidade para que ela possa se dividir ao meio e gerar 2 células filhas. Vamos pensar comigo. Essa célula é idêntica a essa célula, certo? Essa aqui, se tiver mais 2, né, cópias, essa aqui mais 2 cópias, todas do grupo, deixa eu ver se consigo desenhar esse negócio aqui, acho que não. Todas do grupo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, uma célula, aqui outra célula. Essa aqui formou 2. Opa, o que eu fiz? E essa aqui formou mais uma. Essa aqui formou uma, essa aqui formou outra. Ou seja, todas elas têm o mesmo DNA. Então, esse conjunto aqui, né, todas vão apresentar, então, o mesmo DNA, né? Bom, se eu tenho todas apresentando o mesmo DNA, eu vou ter variabilidade genética ou não? Não, eu não vou ter variabilidade genética. Por quê? Porque todas são iguais. Então, se eu, por exemplo, quero descobrir, né, a forma de uma bactéria, é só eu isolar uma. Se elas fazem reprodução assexuada, eu isolando uma, isso significa que eu vou descobrir como é todas, porque elas são todas iguais. E se um remédio mata uma, vai matar todas. Por isso não tem, variabilidade genética. Bom, limpei aqui. Agora vamos para a reprodução sexual, né? Tem troca de gametas. No caso da bactéria, não existe espermatozoide, né? E óvulo. Como é que elas estão em troca de gameta, então? Bom, o que acontece nesse caso é que uma bactéria, né, a bactéria doadora, ela pega um pedacinho do seu DNA e passa para uma bactéria receptora. Como? Bom, repare, essa bactéria aqui, tadinha, ela não tem um DNA, tá vendo? DNA circular. Quando elas se encontram, então essa aqui, né, a doadora quer passar para a receptora. Elas vão se encostar, tá? Depois que elas se encostar bem, ela vai passar um pedacinho do seu DNA para essa aqui, que ela vai transformar em outro DNA circular. Depois teremos, então, 2 bactérias. Então, esse processo nós chamamos de conjugação, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Nós chamamos de conjugação, que é quando uma bactéria, né, passa um pedaço do seu DNA para outra bactéria, e aí sim eu tenho, então, 2 bactérias formadas. Se eu tenho um pedaço somente do DNA que é passado para outra, eu vou ter variabilidade genética ou não? Sim, eu vou ter variabilidade genética, ou seja, então assim eu tenho variabilidade genética, tá? Diferente do que eu vi aqui, olha. Aqui eu tinha mesmo DNA, aqui não. Aqui eu tenho um pedaço de DNA que foi passado e ali foi adicionado as informações de cada um, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui. Algumas doenças bacterianas eu não vou explicar a fundo, vou dar uma lida com vocês, tá? Então, são as doenças causadas por bactérias, a gente tem que tomar cuidado com as doenças causadas por vírus, sendo elas tuberculose, né, que vai atacar geralmente o pulmão. A gente tem a hanseníase, que vai causar lesão na pele. A gente tem a difteria, né, que pode vir a atingir a garganta, da febre, né? A gente tem o coqueluche, que a pessoa sente como se tivesse algumas agulhas na pele, né? Então, ela é passada através da saliva, da tosse e do espirro, né? Parece um pouco com o coronavírus, mas é causada por bactérias. A gente tem o tétano, né? Que é uma doença perigosíssima, que pode levar até a morte a pessoa, né? Então, nesse caso aqui, pode vir também a atingir muito recém-nascido, né? Porque fica na pele, gera ferimento na pele, né? E pode ser passado para o recém-nascido.
A gente tem o tracoma, né? Que para evitar tem que se ter uma boa higiene pessoal, né? E é feito um tratamento com antibiótico, né? E com isso a transmissão se dá por objetos contaminados, tá? Também parece um pouco coronavírus. A gente tem a dissenteria bacilar, que ocorre através de ingestão em alimentos contaminados, de água e alimentos. A gente tem a gonorreia, que é transmitida pelo contato sexual. E também temos o sífilis, que também é transmitida pelo contato sexual. Bom, falando um pouco das cianobactérias. As cianobactérias, lembra que eu falei para vocês que algumas bactérias elas são autotróficas, ou seja, elas vão produzir seu próprio alimento? Pois é, as cianobactérias, né, elas são classificadas como algas em alguns livros, tá? É porque é uma associação de algas azuis com um tipo de bactérias, por isso que a gente dá o nome cianobactérias. Elas têm um tamanho bem reduzido, aqui na foto parece grande, por quê? Porque cada bolinha dessa aqui, deixa eu pegar de novo o nosso marcador, cada bolinha dessa aqui é uma cianobactéria. Só que elas vivem juntas, né? E por isso que dá a impressão que elas são grandes. Essa cor esverdeada, né, mostra então que elas têm clorofila, né? Clorofila, então, permite que elas façam fotossíntese. Lembrando que a gente na célula vegetal tinha coloração verde, né? Por que coloração verde? Porque elas possuem clorofila, que quando o sol bate, transmite coloração verde. A mesma coisa aqui, tá? As cianobactérias, elas têm uma coloração verde, né, esverdeada, por conta do sol, da fotossíntese. Outra coisa importante é que as cianobactérias, elas são muito importantes para o planeta, porque elas, quando se unem ao fungo, né, elas fazem, né, o que a gente chama de líquens. Líquens, eles se encontram em árvores. Até falei para vocês em sala de aula que eu tenho uma árvore, né? Eu tenho aqui uma árvore e nessa árvore eu tenho desenho horrível da minha árvore, né? No topo das árvores, no tronco também eu encontro vários pedacinhos verde, meio esverdeado. Aquilo ali é líquen, né? Que é uma associação de fungo com as cianobactérias, né? Que são algas também, tá? Então aquilo ali é super importante para o planeta. Além disso, né? Deixa eu pegar aqui, elas se movimentam através de peristaltismo, né? Elas não têm flagelo, como a gente viu naquela. Elas não têm. Elas têm o quê? Peristaltismo. Então, um corpo vai para frente, para trás, para frente, para trás. E aí elas acabam se locomovendo. A sua reprodução, então, dá de maneira assexuada. Para quem não lembra, ela copia, ó, vou desenhar aqui de novo, ó. Ela copia o seu DNA e depois que ela copia o seu DNA, ela se divide ao meio, tá? Então, elas têm reprodução assexuada. Então, se um antibiótico conseguir acometer uma, acomete todas, porque não tem variabilidade genética, elas são idênticas entre si. Bom, eu acho que é isso, né? Sim, aqui no parte final, então, é só um resumo, né, do que a gente já falou, tá? Depois dei uma olhada, uma lida em todas as partes, em todo o conteúdo. Não fiquem presos somente ao que eu explico, tá? Eu espero que estejam todo mundo bem. E beijo, fiquem em casa, estou morrendo de saudade de vocês.